Queridos alunos, nesta aula, segunda aula, nós vamos estar estudando em primeiro lugar sobre os rios mais importantes da região das terras bíblicas ou da Palestina. Primeiro, Rio Nilo. Ele tem cerca de 6.500 quilômetros de comprimento. O Rio Nilo é o primeiro rio do continente africano e o segundo do mundo. Inclusive tem uma questãozinha aí, uma brigazinha, porque acharam alguns quilômetros a mais. E com isto, ele ganha do Rio Amazonas, que é rio brasileiro, hein? Mas, deixa quieto. Vamos ficar com o Rio Amazonas em primeiro lugar. O maior rio do mundo. O Rio Nilo. Mas isso aqui é só uma brincadeira. Vamos lembrar da questão de Moisés. O Rio Nilo banha o Egito. E ele deságua no Mar Mediterrâneo. Ele faz um delta. E esse delta tem um percurso de aproximadamente 200 quilômetros. É isso aqui. Quando ele deságua no Mar Mediterrâneo, ali naquele delta, é a região mais fértil do Egito. É a região de Ramsés, onde José falou com o faraó quando seu pai chegou com a mudança para o Egito. Ele disse: olha, leva seu pai para a melhor região do Egito. E José levou seu pai para lá. Que bênção, não é? Interessante a gente analisar o que Deus faz em nossas vidas. Isso tudo serve de lições para nós. E Jacó foi para aquela região. Agora, uma outra coisa também importante, mais para o futuro da ida de Jacó, depois da ida de Jacó para o Egito, nós vamos lembrar que o grande libertador de Israel, diante daquele encontro que ele teve com Deus no pé do Monte Sinai. Estou falando de Moisés. Nasceu ali e foi protegido, porque Faraó, agora um perseguidor, ele vai e manda matar as crianças do sexo masculino. Todas. E as parteiras matavam. Mas 2 parteiras protegeu uma criança. E a mãe de Moisés, como ela deve ter ficado preocupada, sentida. Bom, mas vamos lá. E ela tinha uma filha mais velha do que Moisés, chamada Miriam. Vocês sabem, conhecem bem Moisés, Arão e Miriam. São os 3 irmãos. Quando a mãe de Joquebede, não é? A mãe de Moisés viu que não tinha que ele tinha tido a oportunidade de se salvar, ela
pegou ele, fez uma arquinha, betumou e colocou, viu. Eu penso assim, eu vejo na trilha do texto, mais ou menos assim. E ela viu que a filha de Faraó vinha sempre banhar com as suas amigas, e ela colocou aquela cestinha. Tem gente que fala, não, aquele menino já estava praticamente perdido, ele ia ficar lá um crocodilo, ia comer Moisés. Na verdade, o que era aquela? Eu sei que a proteção de Deus estava nessa forma, mas nesse sentido, a proteção de Deus tinha também um determinado período. Muitas coisas que nós fazemos orientado por Deus. Aí, as filhas colocou a arquinha, né, lá, deitou o menino, ele assustou, chorou. As moças, as amigas da filha de Faraó, da princesa, viram, olha, tem uma criancinha lá dentro daquela arca. Correram, pegaram a criança. Quando elas pegaram a criança, a filha de Faraó, entregaram, ou foi a própria filha de Faraó que pegou, disse, esse menininho é dos meninos hebreus. E ela passou a proteger Moisés. Era algo maravilhoso. Era Deus trazendo o futuro libertador, protegendo o futuro libertador de Israel. Bom, aí vocês sabem a história. Então o Rio Nilo tem essa importância, tem essas notoriedades e que nos chamam muita atenção. Vamos para o segundo? Rio Tigre ou Hidekel. Ele está na região da Mesopotâmia. E o Rio Tigre, ele faz parte de um grupo de rios que cercava a região onde foi o jardim do Éden, onde Deus criou o homem. Vejam só, vamos olhar na palavra de Deus. Esta região, a região onde possivelmente estava, possivelmente não, onde estava, a Bíblia narra claramente que aonde estava o jardim do Éden, onde foi criado Adão e Eva, onde Deus visitava o Adão e Eva, conversava com ele todos os dias ao virar da tarde. Então, é muito importante isso aí. Aqui no capítulo 2, de Gênesis, versículo 10, diz assim: saiu o rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Vamos lá? O primeiro chamava-se Pison ou Pisson, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Depois vamos para o segundo rio, 13. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi, ou Cux. O nome do terceiro rio é o quê? Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto? Eufrates.
Imagina, Saddam Hussein pregava que eles eram lá dessa região, do Jardim do Éden. Meu Deus do céu, muita boa vontade. Amém? Saddam Hussein. Vamos para o quarto rio, que é um desses rios que banhava o Jardim do Éden, que é o rio Eufrates, também conhecido, muito conhecido e muito frequentado por os patriarcas, os nômades daquela região. E Abraão, ele pôde também receber a herança dita por Deus. E na herança que Deus disse para Abraão, mandou-lhe levantar as vistas, ele mostra como divisa o rio Eufrates. Está vendo? Promessa de Deus a Abraão. Por isso ele tem uma importância muito grande. Vamos para o quarto rio, o Rio Jordão. Nasce lá na região, lá no pé do Hermonte, eu já disse antes na primeira aula, com 3 fontes, ele desce, é isso aqui mais ou menos, aí ele desce, ele é de uma água muito veloz, uma correnteza veloz, ele tem um bom volume de água, mas é estreito, cheio de sinuosidade, de curvas, e quais são os lagos que ele banha, que ele aquece? Primeiro, as águas de Merom. Aí ele desce mais. O Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, ou de Quinerete, ou de Tiberíades. São esses 4 nomes do Mar da Galileia. Depois, quando ele sai do Mar da Galileia, ele desce para desaguar numa região, num mar chamado Mar Salgado, ou Mar de Sal, Mar Morto, e ali ele deságua. O Rio Jordão termina no Mar Morto, e o Mar Morto não tem saída. O Mar Morto, ele é exatamente o que é aquecido por o mar, mas não deságua em outro lugar, em nenhum outro mar, em nenhuma outra região. Tá vendo? Isso é muito importante. E acima do Mar Morto, aproximadamente 30 quilômetros, ficava exatamente um dos principais vãos do Rio Jordão, que era aquele que dava acesso de Moabe, da região de Moabe, aqui em Jordão, a região onde encontrava a primeira cidade, fortaleza, chamada Jericó. Tá? É bem esse lugar que Israel atravessou. Para terminar essa aula, vamos lembrar de uma coisa importante. Vamos lembrar que lá quando saíram do Egito, o que Israel fez? Atravessou o Mar Vermelho. Só que lá no Mar Vermelho, águas de um lado e do outro. Agora aqui, quando para atravessar, para tomar posse, para conquistar a terra de Canaã, eles atravessam o Rio Jordão. E era exatamente num período de enchente que ele se enlarguecia mais um pouco. Alguns exageram e vão e dão uma metragem até absurda, porque nesse val realmente ele poderia se enlarguecer mais, porque ele se espraiava, não é?
Mas não era tanto assim. Mas aí Deus vem e seca o Rio Jordão. As águas amontoaram à direita ou do lado de cima, causou aquele mar d'água do lado de cima, e do lado de baixo secou até o Mar Morto. É o que diz a Bíblia. Amém? Bom, nós ainda poderíamos estudar mais aqui algumas coisas importantes sobre esses rios. Mas aqui nós vamos encerrar esta segunda aula. Deus abençoe você ricamente.